Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinário, cujo tema é a logística na pós-pandemia, como a tecnologia influencia esse processo. Gente, logo após o término desse webinário, vocês vão receber por e-mail uma pesquisa de satisfação e nela vocês vão poder colocar as perguntas, dúvidas, comentários e dar uma nota para esse primeiro webinário que a gente está fazendo aqui, beleza? Eu sou a Laís Gabriel, do time de marketing da Cargo X, e para me ajudar nesse bate-papo, eu trouxe alguns reforços. São 4 convidados muito especiais. Nosso primeiro convidado está na BRF há 6 anos, tendo atuado em diferentes posições, como gerente executivo de projetos, diretor de logística e, mais recentemente, atuando na área de arquitetura e integração sistêmica. Ele é o Rodrigo Sintra. Boa noite, Rodrigo, muito bem-vindo. Boa noite, Laís. Obrigado pelas boas-vindas, obrigado pelo convite. Estou bastante feliz de estar com vocês aqui. A gente também está muito feliz em recebê-lo. Nosso próximo convidado, ele possui 22 anos, gente, de experiência em logística. Ele já atuou em diversos segmentos, ocupando posições estratégicas em importantes corporações, como a Ambev, a Heinz e a PepsiCo, entre outras. Ele é o Daniel Pires. Daniel, boa noite, seja muito bem-vindo ao webinário. Oi, Laís, boa noite, obrigado pelo convite. Olá, pessoal. Espero contribuir com essa discussão aqui nesse fórum tão importante. Com certeza. Nosso terceiro convidado, ele trabalha 2 décadas na ArcelorMittal, onde atuou na área técnica e de gestão industrial. Nos últimos 2 anos, ele está à frente da operação logística na unidade da ArcelorMittal de Tubarão, no Espírito Santo. Caetano Nunes, bem-vindo, boa noite. Boa noite, Laís. Obrigado, muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aí com vocês hoje, gente. Imagina. Por fim, o nosso último convidado é o CEO e cofundador da Cargo X, Federico Veiga. Seja bem-vindo, muito boa noite. Obrigado, Laís. Obrigado por organizar a live. Esta é a nossa primeira live que organizamos aqui na Cargo X. E também queria falar obrigado para o Daniel, para o Sintra e o Caetano, que estão bem ocupados e disponibilizaram seu tempo para participar do evento. Obrigado. Isso mesmo, gente. Então, as apresentações feitas, vamos partir agora para o que interessa, que são para as nossas dúvidas em relação a esse tema tão relevante no cenário atual. Então, gente, a pandemia do novo coronavírus, ela trouxe diferentes consequências para todos os setores do mundo e com a logística isso não foi diferente. Mas como o coronavírus impactou a distribuição de mercadorias e de produtos no Brasil? E aí eu queria que cada um de vocês falasse um pouquinho em relação aos segmentos de vocês. E aí vamos começar aqui, acho que por ordem alfabética, pode ser? Vou chamar então o Caetano, depois vem o Daniel, o Federico e o Rodrigo. Combinado? Vamos lá, combinado, Laís, obrigado aí. Bom, essa primeira pergunta, eu acho que ela é bem... falar da pandemia hoje ainda é difícil, né, porque a gente está vivendo esse momento e a gente ainda não sabe o que nos espera pela frente, né? Mas o fato é que todo mundo perde nessa pandemia. Eu acho que essa é a grande lição que a gente está tendo. A gente está perdendo, que seja, no pior caso, obviamente, né, a gente está perdendo alguém próximo a gente está perdendo vidas, né? Quando a gente vê o John Hopkins lá hoje, estava atualizando agora há pouco, 546 mil pessoas no mundo. É um absurdo a que ponto a gente está chegando nessa pandemia, né? E aí eu tenho certeza que eu acho que é a pior crise que a gente já, em termos de vidas, né? É a pior crise que a gente já passou e eu espero que a gente passe na nossa vida aqui. E o aspecto que a gente vai acabar explorando mais aqui, obviamente, né, que é o aspecto econômico, aí, a perda econômica que a gente tem sofrido e que é natural. Com tantas vidas, não tem como a economia não ser afetada também, né? E aí, quando a gente recupera o histórico, né, eu ouvi muito falar no início da pandemia, vai ser a pior crise econômica desde a Segunda Guerra Mundial, mas vai ser pior ainda do que a Segunda Guerra Mundial. Os dados já mostram, né, que a queda no produto bruto aí do mundo, ele vai só volta lá só tem um paralelo com a Grande Depressão lá na década de 30, lá na crise de 29, né? Então a gente estava falando aqui, o FMI no fim de junho agora, ele citou aqui, ó, a revisão de uma queda no PIB de 4,9% no mundo.
Europa chegando a 10%, Estados Unidos chegando a 8%. O FMI está dando para a gente aqui no Brasil 9,1%. Alguns outros estudos, a Focus, por exemplo, já falam em 6,5%, um pouco mais otimista. Mas 6,5% do nosso produto interno bruto é um impacto fortíssimo. É a maior queda de PIB anual que a gente já teve na história do país. Então, é muito relevante. Né? Assim, eu lembro de um... Obviamente, nem todos os setores são afetados igualmente, né? Podem haver alguns nichos ou outros que na situação que a gente vive, são até, de certa forma, beneficiados, né? E aí eu lembro de uma live que eu assisti. A gente tem um hub de inovação na ArcelorMittal, e eles têm promovido algumas lives do Inove-se. E em uma live dessas, a gente conversava com um cara de uma startup aqui, e ele comentou uma coisa que ficou gravada para mim. Ele comentou que, e ele é de uma startup que está se beneficiando do momento, vamos dizer, de certa forma, né? Ele comentou que tem que ter muito cuidado nesse momento para, sim, aproveitar a oportunidade, se o seu negócio está envolvido ali nesse nicho que vai ser beneficiado, sim, aproveitar a oportunidade, mas com muito cuidado para não ser oportunista, né? Porque o oportunismo, num momento como esse, vai acabar com a sua reputação, pode acabar com a sua imagem, né? Então isso me marcou muito, eu acho que é interessante. No fim das contas, todo mundo perde, e a gente tem que tomar muito cuidado nas oportunidades que a gente enxerga também. Elas existem, mas a gente tomar cuidado para não levar para esse lado oportunista, né? Falando um pouquinho do setor mais em que eu atuo, né? A ArcelorMittal é a maior siderúrgica do mundo e a maior siderúrgica aqui no Brasil também, é uma indústria de base, né, que fornece o aço para as outras indústrias. E quando a gente pega o próprio relatório da Focus também, a última atualização, eles projetam uma queda na produção industrial no Brasil de 8,1%. Então é uma queda muito, muito representativa. Quando a gente pega alguns setores específicos, a gente pega o setor automotivo. O setor automotivo é dos nossos maiores clientes de aços planos hoje, né? O setor automotivo fechou junho agora com 50% de queda. 50% de queda, e estão projetando para 2020 fechar 40% em relação a 2019. Né? Apesar de ter uma leve recuperação agora, mas você vê que o ano ainda fecha com 40%. Então é muito significativa a queda, e isso impacta, obviamente, no setor siderúrgico. Aí citando especificamente o setor siderúrgico, citando números do IABR, que é o Instituto Aço Brasil, que condensa aí as informações de todas as siderúrgicas do Brasil. Em março a gente praticamente não teve reflexo ainda, teve uma queda muito leve, mas o mês de abril foi o fundo do poço, 39% de queda na produção siderúrgica brasileira, né? E eu acho que está muito em linha com outros números que a gente vê na economia aí de quedas próximas a 40%. O mês de maio já demonstra uma recuperação. Quando a gente compara o maio de 2020 com o maio de 2019, a gente tem uma queda de 23%. Ou seja, aqueles 39 já passam a 23, mostrando uma leve retomada, mas ainda é 23%. Infelizmente, os números de junho a gente ainda não fechou, ainda não tem os números fechados do Brasil, da produção siderúrgica de junho, mas a gente já tem uma retomada. Hoje, inclusive, uma boa notícia que mostra essa retomada, né? Aqui na ArcelorMittal Tubarão foi veiculado na imprensa hoje a notícia, né? A gente vai retomar o nosso segundo alto forno. A gente tinha parado esse alto forno no início da pandemia para ajustar a demanda de mercado, e a gente está retomando ele agora no final de julho. Então é um sinal realmente de que existe uma recuperação aí já nos mercados, né? Mas 6,5%, 9% de queda no PIB é muito relevante ainda. Ok, Laís? Passo a bola aí. Certíssimo, Daniel. Quer falar um pouquinho? Quero, acho que o Caetano foi bem completo nas colocações dele, e eu acho que, falando um pouco do segmento nosso, assim, eu acho que o perfil do consumidor no mundo inteiro, especificamente no Brasil, tem evoluído nos últimos anos, né? A gente tem tido uma crescente bastante no segmento do B2C, na compra online, e agora, nesse momento de pandemia, que ficou tudo fechado, o povo sobrou para poder comprar pela internet. E isso é um perfil completamente diferente do usual que a gente tem do B2B. Então, a Dellis Food Service é basicamente um distribuidor para restaurante. O nosso foco está no nosso DNA,
restaurante. E foi um dos segmentos que foram mais impactados. A gente caiu cerca de 60% do faturamento da empresa no primeiro momento, e está, como o Caetano falou lá no Aço, a gente está fazendo essa retomada agora gradativa, e acho que até o final do ano retoma o patamar anterior. Lógico que tem as incertezas de fecha decreto, abre decreto, isso acaba impactando. Mas acho que o grande desafio que a gente teve agora, que o coronavírus impactou, ele acelerou outros canais. Então, aquilo que eu falei do perfil do B2C, ele era um crescimento estável e teve uma ruptura agora. Então, sei lá, Mercado Livre, Magalu, essas empresas que já estavam acostumadas com isso, eles tiveram um crescimento da demanda, mas já estavam estabilizados. Empresas que não tinham isso pronto para fazer, a gente teve que implantar um B2C em 15 dias, subir de pé, colocar site, fazer funcionar, entregar para o cliente final na casa dele. E, assim, é super sensível, porque se você errar numa entrega de um cliente final, ele tiver uma experiência ruim de compra, ele nunca mais volta a comprar com você. Então, isso gerou essa mudança toda. Então, para mim, a palavra o impacto do Covid na discussão é reinvenção. As empresas estão tendo que se reinventar. Então, a gente foi para o canal do varejo, que era diferente do perfil de entrega que o usual que a gente tinha, e está indo para outro canal também, que é o B2C, que era um perfil diferente do nosso. Então, isso tudo a gente está estruturando a empresa e, cara, garantindo que tem informação suficiente para poder suportar essa retomada agora do crescimento, tá? Assim, eu concordo. É basicamente o que o Daniel falou. O que a gente está vendo é que, por um lado, uma crise muito grande. Estão projetando diferentes caídas nos PIBs do mundo, mas todo mundo está vendo que o PIB está caindo. Mas aí, quando você analisa a caída do PIB, não é que o PIB, por exemplo, vai cair 10% no Brasil ou 5% e é isso. Quando você olha para dentro das economias, olhando os Estados Unidos, você tem o aplicativo Zoom, né? Que, como este aplicativo que estamos usando, antes da pandemia não existia. Esse é um bom exemplo. Depois da pandemia, o aplicativo Zoom, se você somar as 10 maiores linhas aéreas do mundo, o aplicativo Zoom tem o valor de mercado é ainda maior. Então, o que a gente está vendo na economia é que tem empresas que estão se beneficiando muito da pandemia, vão a crescer muito, tem outras empresas que vão reduzir em tamanho, então você vai ter consolidações no mercado. O sofrimento vai ser muito maior em alguns setores que outros, mais no setor offline. E as empresas vão ter que se reinventar. Na linha do que o Daniel estava falando, as empresas vão ter que se reinventar muito rápido, vão ter que se adaptar a um mundo muito mais digitalizado, muito mais conectado, muito mais rápido. E as empresas que conseguir fazer essa transição bem feita vai sobreviver, e as outras acho que vai sofrer um pouco mais. Então, acho que os números, quando você olha no micro levels, é muito pior do que um PIB caindo 5% ou 10%. Sim. Bom, só aqui, né, acho que a gente começou a se preparar cedo, né? Em janeiro já foram formados comitês, né? Às vezes já começou a olhar com bastante seriedade para tudo isso, né? Nossa cadeia, a gente costuma dizer que ela é viva, longa e complexa, né? E aí já explico um pouco mais por que disso. Mas, no final das contas, estamos falando de abastecimento de alimentos, né? Então, o desafio realmente é manter essa cadeia que é longa funcionando, né, em todos os elos dela, né? Então, o primeiro impacto, né, quando realmente chegou, né, e a gente já ouvia falar, né, no começo a gente contratou consultorias, né, com posições globais, então a gente, antes de chegar aqui, a gente já estava falando com experts na China e na Itália, né, entendendo deles quais são os efeitos que vocês estão enxergando aí, né, e a partir disso, nos preparando do lado de cá. E uma coisa que eles falavam, que depois se confirmou, né, e muito do que o Daniel está trazendo, é que o canal de food service se sentiria mais, né, que foi realmente o que aconteceu, mas que teria uma migração para outros canais de distribuição, né. E aí, pensando na logística, isso já se traduziu como um desafio, né, de adequação rápida, né, das nossas capacidades, do nosso sistema, né, de operação, para poder se adaptar rapidamente a essa inversão, né, de canais e que de fato aconteceu, né? Mas esse era o desafio mais aparente, né?
porque, como eu falei, poxa, tem toda a cadeia para trás que precisa continuar funcionando, né? Então, quando a gente olha as nossas logísticas, né, a gente tem várias logísticas diferentes, vamos dizer assim, começa lá no grão, né? A BRF, ela compra mais ou menos 10% da produção de milho do Brasil, né? Então, pô, o abastecimento de grãos para as granjas precisava continuar acontecendo, mesmo com todos esses desafios que estavam vindo por aí, né? Das granjas para as fábricas, das fábricas para os CDs, né? Todo esse movimento, né, de mercadorias no Brasil, a gente precisou se adaptar, se antecipar a tudo isso para manter essa cadeia funcionando. Eu acho que o fundamental, né, nessa adequação toda, sem dúvida nenhuma, e tenho certeza que todos aí vão concordar com a gente, foi cuidar das pessoas. Né? Essa atenção, né, especial com as pessoas, de assim, tudo que a gente podia aprender com o que aconteceu fora, com o que a gente podia implementar nas nossas operações, para que, de fato, né, cuidasse das pessoas em todos os elos. Isso se estendeu, né, aos motoristas, aos transportadores, né, todos esses elos que eu estou falando, as coisas foram sendo implementadas. Mas, pensando em termos de distribuição, foi só a pergunta, Laís, o primeiro impacto que a gente sentiu foi esse, né, uma migração entre canais e a demanda errática, né, a gente tem lá um perfilzão já conhecido no varejo, né, de um pouco mais de volume no final do mês, e isso dessa lógica mudou, ela foi mudando. Então, o fator decisivo é estar muito atento, né, como esse comportamento vai mudando por causa do lockdown, por causa do abre e fecha, e se adaptar rapidamente a isso. Então, acho que, em Minas Gerais, esses foram as primeiras preocupações, né, que a gente teve, como que a gente foi reagindo. Uhum. E até pegando um pouco de gancho no que vocês estão falando, a minha próxima pergunta ela é bem relacionada com isso, né? Eu queria que vocês me falassem se o que a gente está vivendo hoje na logística, ela é uma crise ou ela é uma transformação? A tecnologia logística hoje, ela é uma tendência ou ela é uma pendência? Daniel e Federico, vocês queriam falar um pouquinho sobre isso, por favor? Oi, Laís. Eu acho que, assim, eu não vejo como uma crise, tá? Eu acho que é uma transformação que já vinha ocorrendo em velocidade diferente. Acho que estava rodando o carro a 50 por hora e agora está entrando em modo voo de cruzeiro de um avião. Acho que teve que se transformar de uma forma muito rápida. Aquilo que a gente falou um pouco lá atrás da migração de canal, a gente teve que se adaptar muito rápido. E aí eu te falo que vai virar crise para quem não se acostumar. Quem não se adaptar a isso, as empresas que não se adaptarem a esse novo cenário, a essa nova realidade, realmente elas vão ter um pouco mais de dificuldade de sobreviver nesse segmento. Mas eu acho que, assim, a gente tem que pensar agora no momento, a diferença, eu brinco agora, quem tem dados tem tudo, né? Então a gente está pensando muito em investimento em parte de learning machine, de big data, inteligência artificial, todos os modelagens que a gente tem de TMS, WMS, para poder entender de uma forma mais rápida e eficiente essa mudança toda. Pensar que um analista de estoque, um analista de transporte, ele vai pensar isso da mesma forma, com essa tamanha mudança de cenário, não vai ser possível se não colocar um pouco de tecnologia nesse sistema, tá? Acho que esse é um ponto importante para a gente. Y así, tem una piada que está rodando ahí no mercado, que sempre se falava assim, quem era a pessoa que comandava a digitalização ou a inovação das empresas? Era o CEO ou era o CTO? E sempre existia essa pergunta. E hoje, meio que a resposta virou que foi o Covid quem está digitalizando as empresas. Todas as empresas, ainda as que mais estavam a contra de ser digitalizadas, tiveram que ir online, né? Tem que começar a trabalhar remotamente, etc. Então, a quantidade de dados que você tem agora no mundo online é muito maior do que antes da pandemia. Então, acho que isso, que a logística está se transformando, os caminhoneiros estão passando cada vez mais rápido online, agora se acelerou uma tendência que já existia. E como você captura, almacena e depois processa essas informações para conseguir ler o que está acontecendo e que te fale o que fazer. Se em janeiro era importante, saindo da pandemia, mais para final do ano, vai ser exponencialmente mais importante. Então, acho que é essa a mensagem, de que a logística vai mudar muito nos próximos meses.
É, e um pouco de percepção, né, que eu acho que a gente ainda está no começo dessas mudanças, né, que ainda a gente está vendo que é aparente, né, tem coisas que, poxa, utilização de IoT, tecnologias para evitar que as pessoas, pô, falar um negócio bastante simples, né, pô, dá para o motorista não sair de dentro do caminhão quando ele está dentro da unidade e sair. Sim, mas o que tem que antecipar de documento digital, de informação para ele, lá no smartphone que ele está usando, no computador de bordo, né? Tem um monte de coisa que a gente vai ver, né, eu acredito, se conectando, né, gestão de pátio, com estoque, né? Eu estava falando de WMS, etc. Enfim, acho que tem um mundo ainda de novas práticas, né, que a gente vai ver aí em termos de tecnologia, que certamente vão trazer mais produtividade e reduzir, né, essa dependência ali de interação. Acho que é isso que vai mudar. Só complementando aí, Laís. Claro. Relembrando a pergunta da Laís aqui, né? Ela fala de crise ou transformação e tendência ou tendência. É cruel a gente tentar classificar isso, né? Porque eu acho que na realidade a gente está tendo tudo ao mesmo tempo agora, entendeu? Você tem crise, tem crise, né? Não dá para dizer que não tem uma crise, mas essa crise está sim acelerando transformações. Tem pendências? Tem pendências, mas quando a gente olha o que está se desenvolvendo agora também, falando um pouco de tendências agora, né? A gente vê algumas coisas que a gente está falando agora que eram tendências, e eram tendências aqui no Brasil, eram tendências lá fora, eram tendências mundiais, coisas que ainda estavam distantes e que de repente acelerou numa velocidade que hoje a gente está pensando aqui, por exemplo, Big Data Analytics. É um assunto que agora está todo mundo na frente do computador, está todo mundo vendo dados, não dá às vezes para você ir no armazém, para você ir acompanhar, conversar com o motorista, você tem que confiar nos seus dados, né? Então acelera. O Omnichannel, eu acho que a gente falou um pouco de canais aqui, o Omnichannel, assim, acelera também, né? Os próprios canais online, de modo geral, né? Os canais online, o Omnichannel é mais do que isso, mas o comércio online acelerou muito, as plataformas, né? Marketplace era uma tendência. Eu estava vendo um artigo de radar de tendências logísticas, né? Botava um marketplace lá como uma tendência para daqui a, vendo agora, mas daqui a alguns anos. Não é daqui a alguns anos, é uma realidade hoje, né? Então eu acho que tem uma mistura de tudo aí, mas eu acho que tem muitas tendências boas que a gente está vendo acontecer realmente agora. Bacana. E mais especificamente trazendo a tecnologia para o setor de transportes, né, que é considerado um dos serviços essenciais aí, né, afinal sem ele a gente não tem abastecimento no país. Em relação à logística de transporte de carga, a tecnologia, como que ela pode ou ela ainda pode ajudar? Então, hoje, como ela está atuando aí com vocês, em qualquer sentido, né, sentido mais não só de auxiliar ali a mão de obra humana, mas muitas vezes de automatizar um serviço, e também o que a gente pode esperar para daqui para frente, se vai ser acelerado ou não, e aí só Deus sabe, mas o que a gente pode talvez prever aí no setor da logística de inovação, de tecnologia? Quem queria falar? Rodrigo? Pode ser? Caetano? Pode ser. Deixa eu começar aqui. Eu acho que tem uma característica do transporte rodoviário no Brasil, que é o nosso modal principal aí disparado, né? Que é um modal muito pulverizado. Então a gente tem muito caminhoneiro autônomo, a gente tem muitas transportadoras pequenas, e numa crise como essa que a gente está vivendo, pode ter um ou outro setor que ainda estão legais, pode ter uma ou outra transportadora que atua ali e tal, pode estar legal, mas de modo geral, todas e todos os autônomos vão sofrer um impacto. É aquela história, todo mundo vai perder, né? Como eu falei na primeira pergunta. Mas isso leva a caixa. A gente precisa ter caixa para sobreviver a uma crise, a um período de vacas magras, né? E quando a gente fala de um autônomo que tem um caminhão ali e às vezes não tem esse caixa para se manter durante um mês sem carga,
Isso é muito crítico para eles. Então, realmente, é uma crise grande que eu acho que os autônomos e as transportadoras, maioria pequenas, estão sentindo. Está faltando caixa para eles. E aí, qual é a tendência que a gente... O que vai acontecer? O que eles precisam fazer, né? Eles precisam fazer mais com menos. Eles precisam ganhar produtividade. Eles precisam conseguir tornar o processo deles mais rentável. Se eu tenho 3 caminhões, eu não tenho carga para fazer esses 3 caminhões, eu vou ter que vender um para fazer o caixa, e com esses 2 eu vou ter que fazer o volume dos 3 que eu fazia antes. É coisa desse tipo que a gente está precisando se adaptar, e aí entra a tecnologia apoiando a gente muito forte, né? Eu acho que é um dos caminhos que a gente vai desenvolver. E outro ponto que eu acho que é interessante, ouvindo um pouco esse público, né? Quando a gente conversa com os caminhoneiros, isso mesmo antes da pandemia, né? Tem 2 pontos que eu acho cruciais, e são 2 pontos que vão acelerar agora uma transformação nesse sentido. Primeiro ponto eu lembro de um livro de um jornalista que botou o time em campo e foi escrever um livro sobre caminhoneiros e acompanhou algumas viagens de caminhoneiro. É o Gustavo Queiroz, o jornalista, e ele escreveu o título do livro é O Cotidiano da Espera. Por quê? É isso que o caminhoneiro mais faz. Infelizmente, ele pega fila para carregar, fila para esperar a carga, fila para descarregar, fila para poder transitar. Então, assim, o cotidiano do caminhoneiro estar parado esperando a nota fiscal, esperando carregar. Então, essa é uma realidade que a gente precisa mudar. Eles vão precisar, embarcadores, transportadores, regulamentações, todo mundo vai precisar buscar uma produtividade, essa turma tem que rodar, não tem que ficar esperando, não. Entendeu? E o outro ponto que eu acho muito crítico quando a gente escuta os caminhoneiros, e isso mostra conversando com qualquer um, mas mostra naquela pesquisa que a CNT fez em janeiro de 2019. Eles soltaram essa pesquisa, onde eles perguntavam qual é o maior problema que você vê na sua profissão. 65%, assaltos e roubos. Né? 50% dos caminhoneiros falaram na pesquisa que eles não aceitam algumas viagens, já recusaram viagens porque tem medo de ir para determinado lugar, tem medo de pegar determinada rota. Então, assim, quando a gente pega esses problemas de caixa, de ter que fazer mais com menos, de ter que rodar mais esses caminhões e com mais segurança, a tecnologia pode ajudar muito, né? Quando a gente fala de roteador, de rastreamento, de gerenciamento de risco, de marketplace, de sinergia, né? De cargas, a gente tem muita coisa para ganhar e mudar essa realidade aí, né? E um pouco do que a gente estava falando também, né, a questão dos canais que mudaram, né, multicanais, omnichannel, esse negócio todo, assim, de repente a turma de logística entende bem isso, né, tem pedido caindo, vindo de todo lado, né, eu estava acostumado aqui no meu sistema, cair isso aqui, eu processava, tinha lá o meu tempinho, né, tudo já pré-combinado, e de repente os pedidos estão vindo de todo lado, tem uma vantagem competitiva a ser explorada, né, de velocidade de entrega, esse tipo de coisa. Eu acho que tecnologias do tipo OMS, né, coisas que a gente não está, no Brasil, muito acostumado de ver, né, mas eu já tenho estoques avançados, eu já tenho estoques em parceiros, eu já tenho estoques em clientes, né, como é que aproveita essa rede de estoques que estão já distribuídos de alguma forma, né, como é que eu ponho transporte lá para usar alocar, né, e usar essa vantagem, um pensamento de rede, né, pensando em novas tecnologias e coisas que devem acelerar, né, que a gente não estava tão acostumado, né, nosso pensamento era bem linear, né, tira da fábrica, põe no CD, tira do CD para o caminhão e entrega para o cliente. E se eu tiver posições diferentes, mais próximas, né, ou mesmo com disponibilidade, né, pensando aí que no meio dessas oscilações podem ter rupturas, né? Então talvez eu não tenha o estoque aqui onde eu estava acostumado, mas tem lá, né? Então tecnologias que acelerem essa dinâmica, né, da rede, né, que a gente consiga usar nossa rede de forma melhor, acho que todas as indústrias
tomaram um choque, né, com a questão dessas mudanças de canais, e agora é o que vem pela frente, são tecnologias que vão impulsionar, né? Eu acho que a gente ainda está na fase de entender, poxa, é mesmo, eu posso fazer um negócio mais em rede aqui, como é que acelera isso? Tecnologia, né? E pô, o Caetano tocou num ponto, né, o caminhoneiro, ele espera, né? E aí a gente fala assim, poxa, mas eu não posso mais ter aglomeração, eu não posso mais deixar que isso aconteça aqui na minha unidade, isso tem que, né, ele tem que vir, ser atendido e sair, né, a mesma coisa lá nos clientes, a mesma coisa nos fornecedores. Então, de uma forma indireta, né, eu acho que tecnologias que aceleram, né, o giro, né, o tempo de permanência, como ele vai ser contratado para a próxima viagem, né, esse tipo de tecnologia também faz bastante sentido que seja impulsionada aqui nessa fase que a gente está. Né? Mas completando... Mas um monte de tecnologia, né? A gente vai ver um monte de coisa acontecendo diferente agora. Acho que complementando só o que o Rodrigo falou aí, acho que a gente está extrapolando, no momento desse de cenário um pouco mais adverso, a gente acaba extrapolando um pouco o mundinho interno nosso de cada corporação. Assim, eu estava acostumado a fazer minha perna lá com minha frota própria, de A para B, de B para A, e aí no momento desse você começa a repensar o modelo como um todo. Então, assim, eu ia falar já a rede, então assim, eu estou pensando, já extrapolando a rede como meus parceiros, sei lá, a BRF do Rodrigo tem um perfil muito parecido de carga com o meu, da delas de produto refrigerado congelado. Então, às vezes eu tenho um caminhão saindo de São Paulo para Florianópolis, ele volta vazio e o Rodrigo tem uma perna inversa. Então, assim, eu tenho visto, já tinha essa tendência lá atrás, mas eu tenho visto acelerar muito agora o transporte colaborativo entre empresas. Que, às vezes, eu vou fazer uma perna inversa do Rodrigo e rateio esse custo com ele para otimizar um pouco mais a logística, evitar o dead miles e garantir o circuito completo do equipamento. E isso, sem tecnologia, você não consegue fazer. Imagina uma malha logística de uma BRF, ou a própria malha da Delis, você não consegue fazer isso na mão. Não adianta jogar no Excel que você não vai conseguir construir isso. Então, se você não tiver um TMS robusto, você entenda todas as ordens de inbound, de outbound, de canais diferentes, e cruzar isso com a malha diferente da sua, de uma empresa parceira, você não consegue sobreviver. Então, é isso que a gente está falando de adaptação ao cenário novo agora. Não adianta pensar só dentro da sua corporação, você vai ter que chegar um pouco mais... Essa empresa aqui do teu lado, como é que você consegue construir uma parceria com ela e extrapolar o teu mundo? Acho que esse é um ponto importante que está crescendo também. Daniel, aí eu queria dar um pouco a perspectiva do outro lado da mesa, porque isso de compartilhar a viagem de retorno, etc., a gente falou há muito tempo, né? Todas as empresas falam, vamos fazer a viagem de retorno, e aí tem a empresa A que encontra a empresa B e fala, é um fit perfeito, aí eu envio meus caminhões, mas a outra empresa tarda muito em carregar, aí eu fico bravo porque eu me importo por meus produtos, e então temos um conflito de interesse. Então, aí chamamos um cara que entra no meio e fala assim, bom, você vai organizar para os dois. Então, aí o cara tem o cliente A e B gritando, xingando os dois lados, porque o caminhão está atrasado. E eu acho, pelo menos o que a gente viu nos últimos 3 meses, o problema do caminhão vazio é um problema, 40-60% do caminhão fica vazio, então se uma pessoa toma 40-60% do tempo, vai de férias, obviamente não vai ganhar muito dinheiro. Isso é um problema da malha rodoviária brasileira. E acho que também tinha um problema que está se arrumando, que agora é a cultura das empresas, de pensar assim, não é isso do viagem de retorno, mas uma cultura muito mais abrangente, que fala assim, a gente agora precisa economizar custos, precisamos começar a olhar a linha de custos e precisamos economizar mesmo, e um jeito de economizar os custos é fazer, ou eu acho que vai ser, vamos agora trabalhar para a empresa A e B trabalhar juntos para conseguir fazer essa viagem de retorno acontecer, porque além de economizar custos, também tem a parte de sustentabilidade, que é um movimento que, assim, eu tenho minhas teorias de por que está acontecendo, mas uma coisa é fato, nos últimos 3 meses, todo mundo tem começado a falar muito forte de sustentabilidade, isso é emitir menos poluição nas estradas, começar a adaptar caminhões elétricos. Então, acho que tem a cultura das grandes corporações está começando a mudar também, estão começando a olhar isso que você falou de um jeito com mais carinho, ou estão colocando mais na prioridade. E eu acho que vai acontecer sim. Concordo.
Gente, então trazendo um pouco mais a tecnologia e as inovações e automações para o âmbito do humano, das pessoas. E tem uma frase da Marta Gabriel que eu gosto bastante, que ela diz assim, né? Abre aspas. Os robôs não substituem pessoas, eles substituem atividades. Fecha aspas. E aí eu queria ver com vocês de que forma a tecnologia e essas inovações no setor da logística, eles contribuem para a vida, para melhorar a vida dos colaboradores, dos funcionários, e não substituí-los ou ameaçá-los, porque a gente está falando tanto de tecnologia, coisas automatizadas, e aí a própria pessoa que está ali na operação pode falar, caramba, eu vou ser substituído por robô, eles não vão ameaçar o meu emprego. Rodrigo, você quer falar um pouquinho sobre isso para a gente, já que é a sua nova área aí de atuação na BRL? Acho que primeiro, né, a preocupação com as pessoas, ela tem que existir sempre, independente do assunto que a gente está falando, né, se estamos falando do Covid, estamos falando de tecnologia, né, e a gente já assistiu, né, tantas transformações aqui, vamos falar de máquina de datilografar, é só uma transformação, né, as pessoas fizeram, elas se adaptaram, né. O que a gente está passando agora, né, o termo aí é VUCA, né, tempo volátil, de ambiguidade, de complexidade, acho que isso exige das pessoas, né, velocidade de reação, né, de adaptação. O que a gente vai ver para as pessoas e para as empresas é isso. Né, o cenário está incerto, está volátil, como é que você se adapta? Se chegar uma tecnologia nova aqui, né? E eu concordo muito, a tecnologia, ela substitui aquela atividade, mas também leva as pessoas para as posições onde as pessoas fazem diferença, né? Então, isso também remete, e acho que isso é importante, né, principalmente no nosso setor, né, a logística sempre está passando por automação, né, por discussões desse tipo, é que as pessoas também procurem, né, se adaptar, né, ter essa consciência, eu preciso me adaptar, preciso reagir rápido, como é que eu dou esse próximo passo, né? E a gente estava falando agora de como acelerou, né, o Covid ajudou a acelerar, e de como parece que o mundo está muito mais em rede agora, né, do que aquela lógica mecânica linear, né? Isso traz outro desafio para as pessoas, né? Então, como é que você se adapta a isso? Essa dinâmica aqui, né, que está todo mundo vivendo em home office e conectado, é uma prova de que, sim, a gente consegue reagir rápido, a gente consegue se adaptar, a gente consegue encontrar soluções para os problemas complexos, né? Então, minha crença é que a tecnologia sempre vai nos ajudar, porque ainda que ela dê um primeiro susto ali, poxa, parece que isso aqui vai substituir, a gente vai ter sempre novas oportunidades, novas condições para que as pessoas se adaptem. O segredo também está do nosso lado, né? Fala por mim, né? O segredo também está com a gente. Como é que você reage? Como é que você está? Como é que você está se preparando, né, para isso? Então, acho que essa é uma reflexão bastante importante para o momento que a gente está, porque tem certeza pela frente. Como é que a gente vai trabalhar no modelo mais em rede agora do que no modelo mais mecânico linear, né? E é um pouco dessa discussão que a gente está tendo, né? A gente tem falado que esse momento está sendo o agile, né, dessa interdependência, né, que é o termo que a gente usa internamente, o que a gente está passando. De repente, a gente tem que trabalhar em rede. Né? De repente, as estruturas hierárquicas, elas não permitem mais que as pessoas percorram a estrutura toda. Então, de repente, a gente falou assim, pô, então precisa ter autonomia, né? Caso interessante, lá no começo da pandemia, a gente sabia o que precisava fazer, mas executar, né, nós temos 22 CDs. Como é que executa rapidamente em todos os 22 CDs, mais 24 transit points? Né? Como é que executa tudo isso? Né? A gente formou comitês locais e falou, tá aqui, autonomia de vocês. Fizemos esse desenho aqui, vocês agora precisam olhar para a sua realidade local, entender o que funciona e o que não funciona aí para você, e você toma essa decisão e faz isso acontecer. Então, esse exercício todo que a gente está passando é um pouco do que eu acho que vai acontecer daqui por diante, né? Menos estrutura hierárquica, mais autonomia, e para isso um elemento ligante aí que é fundamental, que é a confiança.
né? Então, confiar, né? Acho que essa é outra grande lição, né? Quando nós fizemos esses exercícios, falamos para as pessoas, façam um comitê local com as pessoas que melhor entendem, né, do que acontece aí, implemente, toma as decisões, dá velocidade na execução. Foi também um exercício de confiança que a gente precisou fazer e de repente descobriu que funciona, né? Então, acho que o ponto é esse, né? A tecnologia vem, vai acelerar, vai acontecer um monte de coisa, mas as pessoas continuam sendo fundamentais nesse processo. Ô, Laís, completando o que o Rodrigo falou, acho que é diferente do que foi a Revolução Industrial lá atrás, que a tecnologia, a maquinário substituiu linha de produção às pessoas. Acho que agora esse cenário atual é muito mais a tecnologia ajudando a gente a tomar decisão. Acho que o ser humano é insubstituível, eu acho que não vai acontecer isso. Mas quando você pensa em robô, em entendimento e transformação de dados, assim, imagina um cenário atual agora, que a gente está muito instável, de demanda, de mudança de portfólio, mix, canal. Imagina eu colocar um robô com Big Data para fazer análise de um armazém, de balanceamento de estoque, de dimensionamento de pique de 20, 30, 40 mil SKUs dentro do armazém. E fazer isso com gente é diferente. Eu acho que vai ter esse suporte da tecnologia para tomar decisão mais assertiva. Mas no final, quem vai tomar decisão é o ser humano. Acho que a tecnologia, nesse momento, ela vai suportar com essa capacidade analítica que o homem não tem, de transformar milhões de dados em uma análise mais crua. Acho que esse é o momento que a gente vai passar bastante aqui agora. Tá? É um outro exemplo que me ocorreu agora, né? Porque essa discussão do e-commerce, ela está mais avançada em outros países, né? E, de repente, as lojas físicas fechando, né? E aí todo mundo, putz, e agora, né? E agora que precisa de CDs para distribuir tudo isso. Então, os imóveis, né, nos Estados Unidos, muito dos imóveis que foram fechando, né? Enfim, isso aí está bem disponível, acesso público, eles foram transformando em CDs, porque a estrutura já estava lá, já tinha cara de CD, já estava super bem posicionado, né, no local. Então é isso, as transformações vão aparecer de várias formas, né? A gente só precisa olhar, entender que nova necessidade surgiu ali, como é que você se adapta a ela, né? Como é que você reage àquela nova necessidade. Então acho que esse é um exemplo bem claro, assim, de que talvez até aconteça de fechar uma porta, mas vai abrir outras, né? Vão abrir outras. Só complementando, né? Eu acho que o Daniel falou um negócio que chamou a minha atenção, esse negócio no final das contas, a decisão vai passar pelas pessoas, né? E eu estou de pleno acordo. A gente tem uma visão de substituição, assim, e é verdade, o robô substitui a atividade, né? Pensa naquelas linhas de montagem de uma empresa automotiva 50 anos atrás e hoje, né? Você tem aqueles braços mecânicos lá e tal, substituindo o que antes eram as mãos humanas ali, né? A mesma coisa hoje com os RPAs, com os robôs trabalhando dados, né? Mas é interessante que, complementando a frase da Marta Gabriel, né? Eu acho que ela poderia ser assim, né? Robôs não substituem pessoas, substituem atividades, e atividade chata. É aquela atividade repetitiva, é aquela atividade que a decisão final não vai sair dali, né? Então, para isso, sim, a gente precisa de pessoas. Mas um outro ponto de atenção, realmente, né, que essa transição envolve pessoas, envolve famílias, e essas pessoas não estão preparadas realmente para essa transformação. Então, esse é um esforço muito grande que a gente, que todos têm que fazer por se preparar para isso, mas as próprias corporações, empresas, as instituições de ensino, elas precisam ver que isso está acontecendo, porque a própria Marta Gabriel cita num vídeo dela um estudo da Gartner que mostra isso. 80% das pessoas, dos profissionais, eles não estão preparados para essa transformação digital que a gente está vivendo, né? Então, a gente tem uma responsabilidade muito grande nesse acompanhamento, nesse monitoramento, né, de como as pessoas estão encarando essa transformação e de quão preparadas elas vão estar, e se não estiverem, a gente tem que estar preparando elas a todo momento e atiçando para que isso aconteça, né? A pandemia ajudou muito nisso, não tem dúvida, porque a transição para o home office, por exemplo, foi
uma coisa impensável até pouco tempo atrás, e hoje está todo mundo trabalhando por vídeo e tal, e sem grandes dificuldades, né? Então é isso que a gente tem que estar preocupado também com essa adaptação das pessoas. Muito bacana, gente, essa reflexão sobre... Parece óbvio, né? Como não ser substituído por um robô, basta não ser um robô, né? Ou seja, não faça só aquela atividade linear, repetitiva ali, seja um ser pensante, um ser ativo, um ser conecto. Baseado nisso, agora eu vou devolver a pergunta para vocês, baseado no como esses profissionais podem se preparar, quais skills, quais habilidades eles precisam desenvolver na visão de vocês para eles conseguirem chegar nesse patamar, né, nesse novo normal, não ser só aquele robozinho ali focado, conseguir contribuir, se conectar ainda mais com a corporação. Antes de pensar neles, né, acho que tem uma reflexão das próprias lideranças, né? Acho que até o fato da gente estar batendo esse papo aqui, falando disso, né, já é um elemento importante, né? Estava assistindo um webinar essa semana de um mestre aqui que eu gosto muito, e ele falou uma coisa importante, a comunicação é fundamental, tem sido fundamental aqui no período do Covid, né? Mas quando a gente fala, né, as lideranças falam, né, dessas coisas que estão acontecendo, etc., né, o que ele disse, e eu concordo muito, é que você não deixa um espaço aberto para ser ocupado pelo boato, né? Então, sim, tem uma transformação acontecendo, sim, tem tecnologias novas que vão chegar, sim, tem processos mudando, e sim, a gente tem que conversar sobre isso, porque acho que o primeiro passo é esse papel da liderança, falar desses aspectos, né? A gente ouve muito hoje, mas o home office vai ficar, não vai ficar, metade sim, metade não, o que vai acontecer? A melhor coisa, né, para reduzir a ansiedade de todo mundo, as próprias lideranças falarem suas opiniões. Não, aqui na minha empresa vai ser meio a meio. Não, aqui a gente já decidiu que vai ser quase todo home office. Enfim, né? Mas antes de pensar, né, também como as pessoas se preparam, as pessoas que estão em posições de liderança, ao falar disso, né, dos impactos da tecnologia, dos impactos do Covid, dos impactos de tudo que está acontecendo, também preenchem um espaço que não fica aberto para a boataria, né? Então, acho que esse é um bom primeiro passo que traz a responsabilidade para o lado dos líderes, né? E outra característica, Laís, que eu acho que é fundamental para essa adaptação, esse cenário de habilidade que precisa, na verdade, a adaptação. Assim, o cenário mudou, assim, o histórico que você teve de sucesso na sua carreira não garante teu futuro, né? Então, assim, o que você fez lá para trás, assim, você vai ter que mudar de alguma forma e tentar entender. Se entrar no modo de negação, você não vai ter sucesso aqui. Então, é muito mais entender como é que a tecnologia vai se encaixar com o lado humano no negócio. Acho que o Rodrigo foi bem certeiro na colocação dele de comunicação. Acho que quando a gente fala, e como líder, você comunicar para a empresa, para os liderados, para os colaboradores, o que é que você está pretendendo, que rumo a empresa está tomando, e aí vai do funcionário se adaptar. Então, assim, não é entrar no modo de negação mesmo. Acho que esse a palavra para mim seria, resumindo, uma adaptação. Acho que é o skill principal para o profissional de logística agora nesse momento, tá? Comentário interessante aqui para complementar, né? Toda transformação ela envolve um ciclo aí, né? E essa etapa de negação, ela existe, né? A gente tem que reconhecer ela e tem que aceitar. Todo mundo, ao sair da zona de conforto, vai passar por uma etapa dessa. A gente tem que ter nosso papel como pessoas que estão se transformando e também junto a outras pessoas do time, é exatamente reduzir esse período de negação o máximo possível para a gente voltar a ter as pessoas integradas ali no processo, né? E um outro ponto, só citar aqui curiosidade, né, porque essa pergunta foi curioso. A gente, nesse modelo de home office que a gente tem implantado desde o início da pandemia aí, né, eu tenho feito encontros diários com o meu time, coffee breaks realmente. É aquele tempinho para o café, 15 minutinhos, quem tiver disponível, não tem obrigação nenhuma também, mas quem tiver disponível entra ali e tal, e a gente bate um papo sem pauta, né? E de um tempo para cá a gente transformou esse momento também, para pelo menos uma vez por semana alguém traz um tema para a gente discutir.
E, curiosamente, o tema que a gente tratou ontem, trazido por um dos colegas, foi o profissional do futuro, vamos dizer assim, profissional, os skills que a gente precisa tratar. E é um pouco de tudo isso que o Rodrigo e o Daniel já comentaram aí. Isso é um ponto legal, porque eu estou fazendo o mesmo. A gente faz meia hora por dia, não tem obrigação. Eu faço com minha equipe direta. Mas, assim, nos últimos meses eu estou vendo que estou falando muito mais com a equipe direta e a gente tem uma interação muito mais de perto do que no dia a dia no mundo pré-Covid, né? Porque aí você ficava, sei lá, tinha dias que você não falava com a tua equipe direta porque está todo mundo na correria, etc. E isso são umas coisas que eu vi, que a gente está muito mais conectados e aumentar a comunicação agora, eu concordo que é importante. Assim, aumentar a comunicação, passar para a empresa o que está acontecendo, o que a gente acha que vai acontecer. E quando a gente não sabe, simplesmente é falar que não sabemos, que temos que aguardar mais tempo até a gente entender o que vai acontecer. Mas acho que um ponto... E quando você pensa no profissional do futuro, eu acho que é isso. Os robôs não vão matar os trabalhos das pessoas, mas as pessoas... Acho que a pessoa morre por suicídio de trabalho, se quiser. Se você não aprende a adoptar a tecnologia e usar a tecnologia e você não começar a olhar o que as pessoas, o que o mercado pensa que vai ser o futuro, não tem que adivinhar o futuro, é simplesmente olhar o que estão fazendo lá nos Estados Unidos e a gente mais ou menos vê ou falar com várias pessoas para a gente criar uma opinião do que vai acontecer. Gente, estamos caminhando para o final, temos aqui alguns minutinhos finais, e aí para concluir, eu queria colocar a última pergunta para a gente debater, que seriam os ensinamentos que a gente pode adquirir nesse pós-pandemia. O que vai ficar para daqui para frente? Essa questão da tecnologia e da inovação, principalmente na logística, ela vai passar a ser um diferencial, uma obrigatoriedade? O que vocês enxergam dos ensinamentos que a gente pode estar tirando aí depois de 3 meses dentro dessa pandemia, nesse novo cenário, né? Liz, eu acho que a tecnologia ela para de deixar de ser desejável, passa a ser mandatório. Assim, não tem. Acho que a gente está falando de canal diferente, de B2C, de online. Se eu não tiver um suporte de uma gestão da cadeia do pedido inteiro, que eu consiga dar informação para o meu consumidor, o que está acontecendo no pedido dele, desde o início da entrada do pedido, crítica financeira, separação, expedição, faturamento, toda a etapa dele, eu não tenho como fazer isso sem tecnologia. Então, acho que, para mim, a tecnologia está muito mais aliada à informação hoje, à gestão da informação e à parte de dados analíticos, e não tem como voltar atrás. Acho que sem isso, a gente não vai se sustentar para frente. Acho que a logística moderna agora, pós-Covid, acho que vai ser o principal ensinamento e mais do que nunca, acho que a logística começou a tomar corpo dentro das corporações muito mais do que antes. Realmente, muita gente enxergava a logística como um centro de custo lá, que só tinha despesa dentro e ficava naquela pressão de redução de despesa. Eu acho que agora está muito mais atrelado à otimização, até porque o top line lá da DRE, lá, a parte de receita, está um pouco mais emperrada em alguns segmentos, e a gente tem que compensar com o outro lado para poder fechar o equilíbrio financeiro da empresa. Mas eu acho que, para mim, a frase seria a parte de tecnologia para suportar a informação e tomar decisão. Acho que esse é o futuro nosso aqui da logística para os próximos meses. Aí até, Daniel, a gente atende esse canal do Food Service, né? É um canal que tem service no nome. É um negócio que eu aprendi com o Gerson, que é o nosso diretor de comercial de Food Service, um grande cara. O service está no nome, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, né, o serviço, ele passa a ser uma componente isso era muito forte no Food Service, né? Porque qual que é a lógica, né, pessoal? Se a entrega não chega, a linha de produção do restaurante não tem insumo, né? Então tem que chegar um insumo para a linha de produção dele operar, né? Então o service ali sempre foi muito importante. Mas nesse momento que tem tanta transformação acontecendo, o serviço ele passa a ser quase que um integrante do produto, né? Porque, o produto tem que estar lá, né? Se não está ao alcance do cliente ali quando ele quer, com o prazo que ele quer, etc., ele vai comprar de outro, ou não vai comprar, vai substituir por outro hábito,
né? Então, acho que uma das coisas que, para o mundo da logística, assim, está muito claro que vai ficar, né, é que, poxa, o serviço é parte do produto. O produto sozinho, sem um bom serviço, ele perde valor. Ele ter valor, ele tem que ter um bom serviço, né? Isso traz um desafio enorme para todos nós aqui do lado da logística, né? Por tudo que a gente já falou hoje. Então acho que isso é uma coisa que vai ficar, né? E sem dúvida nenhuma, né, essa estrutura de rede, né, que a gente foi obrigado, né, a formar, né, de conexões com as pessoas, de conexões no dia a dia do trabalho, de conexões com os clientes, com os fornecedores, né, de cuidar, né, da rede como um todo, né, a gente não falou aqui, mas o cuidado com os fornecedores, né, desde o começo da pandemia e continua sendo uma prioridade também, e aí fornecedores dos transportadores aos fornecedores de insumos, né? Então acho que também acende, né, na cabeça da turma da logística um cuidado, né, com os parceiros, né? Estou dizendo que não tinha, né? Acho que isso sempre foi muito claro, mas de repente a gente entrou num modo de colaboração muito mais intenso, né? Eu lembro, né, eu estava falando, né, de colaborar ali com fluxos de retorno, etc. Uma das primeiras medidas que a gente tomou para aumento de capacidade foi ligar para as empresas de food service, faziam distribuição, né, que ora são clientes, ora são parceiros, ora são fornecedores, né, e falar, cara, como é que tá aí? Nessa região eu tô apertado de capacidade, né, e a gente fez contratações, né, de parceiros nossos de capacidade mesmo, pô, ia demitir, né, pessoas, e a gente contratando, né, para dar um número, o RF como um todo já contratou aqui nesse período mais de 6 mil pessoas, né, temporários para compensar, né, a busca ativa, né, pô, tem aqui um caso, muitas pessoas no contato, a gente afasta todo mundo, né, para compensar se tiveram muitas contratações. Onde a gente foi buscar, né, no caso da logística, né, a gente ligou para esses parceiros, né, então acho que tudo isso para dizer o seguinte, a gente também descobriu um outro nível de colaboração. Essa colaboração, fornecedor, cliente, do sistema, né, cadeia de valor, todo mundo colaborando, isso sempre foi muito bonito, né? Mas prático mesmo, pô, são casos isolados, né, que a gente vê. Agora não. A gente vê casos muito fortes, né, da cadeia colaborando para não deixar o sistema parar. Então, acho que são dois elementos aí que, com certeza, a gente meio que a força aprendeu, mas que vão ficar, né? Complementando aí, eu acho que, assim, são 2 pontos em que a gente vai ser obrigado a realmente se adaptar, né? Primeiro, que o pessoal já citou muito aí, né, em relação à mudança nos canais existentes hoje, né? A gente teve uma mudança completa, a forma em que a gente acessa o cliente, né, em muitos setores, né? E aí, isso muda toda a logística. A gente precisa repensar muito, né? E aí entra muito forte a tecnologia e entra muito forte essa logística colaborativa, né? Que o Rodrigo estava comentando. E da mesma forma, tanto a logística mais colaborativa quanto a tecnologia também ajuda exatamente no outro ponto, que todo mundo, em meio a uma crise, vai precisar de produtividade, vai precisar fazer mais com menos, vai precisar... Então, ou seja, eu acho que são os 2 grandes pontos que a gente vai precisar. O mercado mudou, os canais mudaram, a logística vai ter que se adequar a ela. E a gente vai precisar fazer mais com menos. Então, acho que as grandes chaves aí é a logística colaborativa e a aplicação de tecnologia. E só para complementar o último ponto, eu acho que em termos de... Isso falando em termos operacionais, mas eu acho que em termos de gestão, a gente também tem um grande ensinamento. A gente já vinha falando há algum tempo aí em gestão de risco, né? Eu acho que já era uma tendência, vamos dizer assim, né? A gente trabalhar cada vez mais gestão de risco. E eu acho que essa crise, apesar de ser um risco que eu tenho certeza ninguém não estava previsto por um impacto tão forte, eu acho que era impossível prever, mas eu tenho certeza que aquelas organizações que tinham uma estrutura organizada, que no primeiro momento já formaram o seu comitê de crise, já começaram a pensar nas contingências,
tiveram um sucesso muito maior nesse enfrentamento. Então, eu acho que, falando de gestão, a disciplina aí de gestão de risco, eu acho que também sai fortalecida de um evento como esse. Federico, quer falar? Não, eu acho que só para, assim, meio para fechar, a mensagem aqui é que eu acho que dados é importante. Quando falamos de tecnologia, é um jeito de compilar, armazenar dados, e eu acho que pode ser uma recomendação acho que para todo mundo é começar a olhar pessoas de dados, né, de engenheiros de dados, de machine learning, etc., porque acho que esse profissional vai ser, a gente já sabia que ia ser muito valorizado no futuro, ou um profissional muito importante, mas acho que essa área de dados é importante não só falar que a gente tem na área de dados, mas a gente saber o que está fazendo e quais são os objetivos dessa área. É um pouco, eu acho que para onde estamos indo. Fechado. Gente, chegamos ao fim desse webinar. Eu queria agradecer imensamente a vocês, Rodrigo, Caetano, Federico e Daniel, por terem topado conversar com a gente por essa hora, por esse tempinho de vocês. Espero que vocês tenham gostado, se divertido, porque eu me diverti e absorvi muita coisa. E vocês aí do outro lado também da tela, quero agradecer demais vocês terem se inscrito, terem comparecido. Essa live a gente vai gravar também, vai disponibilizar para vocês por e-mail na semana que vem. Então fique atento à sua caixa de entrada, olhe o spam e se não receberem qualquer coisa, podem me responder no e-mail, que a gente tenta disponibilizar um link para vocês no Drive. Tá joia? Gente, muito obrigada. Ótima noite, foi super divertido. Espero que todo mundo tenha gostado. Obrigado. É isso aí. Beleza, gente. Obrigado, boa noite, foi ótimo. Boa noite, super prazer. Obrigado pelo convite de novo. Imagina, a gente que agradece a todos vocês. Muito obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, tchau.